Foi no ano de 1966 que Caetano Veloso, Júlio Bressani, Bruno Scorel e Nara Leão, entre outros, admiraram a revolução estética proposta pela Maria Bethânia, que era muito agressiva no palco e assim rompia com os estereótipos que pairavam em torno da mulher, vista muitas vezes com comportamentos comedidos e silenciada no palco. Podemos entender a Maria Bethânia como uma deflagradora do tropicalismo, embora ela nunca tenha se filiado a ele. No ano seguinte, 1967, o Caetano assistiu ao filme Terra em Transe, do Glauber Rocha, e ficou muito impressionado com aquela mistura de elementos cinematográficos que o cineasta trouxe para dentro do filme. Também chamou muita atenção do Caetano o modo como o Glauber fazia uma autorreflexão, ou seja, como ele criticava a própria esquerda. E nesse mesmo ano, o Caetano assistiu a peça O Rei da Vela, do José Celso, uma adaptação de Oswald de Andrade. E o Caetano disse que ficou muito impressionado com aquilo, que não conhecia Oswald de Andrade e ficou totalmente apaixonado por ele através daquela peça. E era aquilo que ele queria fazer em termos musical, né? E nesse mesmo ano, o Caetano compôs a música Tropicália, né? Sendo que o nome foi uma sugestão do Lima Barreto, o diretor de fotografia do Terra em Transe, que sugeriu o nome em função da obra homônima do Hélio Oiticica. Então podemos entender que o Hélio Oiticica, o Caetano, a Maria Bethânia e o Júlio Bressani, que fez o filme da Maria Bethânia, de 1966, disponível no YouTube, eles são os deflagradores do movimento, mas sobretudo a Maria Bethânia, sobretudo a mulher, né? O tropicalismo foi uma tomada de consciência que desencadeou nas artes, né? Mas foi mais longe ainda. Teve presente no cinema, na literatura, no teatro, na música. Foi uma tomada de consciência muito radical naquele ano. A preocupação com uma pauta em torno de uma arte nacional, ela teve um apogeu durante a Semana de Arte Moderna de 1922. E essa questão foi retomada na década de 50 e potencializada na década de 60, dando origem ao tropicalismo. E esse ideário motivou uma autenticidade da arte no campo da música, no campo do cinema, no campo das artes em geral. É claro que essa antropofagia tropicalista e essa antropofagia oswaldiana da Semana de Arte Moderna de 1922 contém suas conjunções, mas também suas disjunções. E nesse sentido podemos destacar que uma diferença se dá no fato de que os modernistas de 1922 estavam focados numa identidade artística nacional, enquanto que os tropicalistas já estavam inseridos no âmbito da indústria cultural, né? Então esse que era o ponto, né? Aceitar a indústria cultural, absorver ela, mas com ela conseguir atacar a própria colonização, de modo que houve uma diferença de enfoque étnico para um enfoque político e econômico. Também pode-se dizer que os tropicalistas e os modernistas romperam com um estereótipo binário, dicotômico, de negar tudo que era estrangeiro em detrimento de tudo que era nacional, excluindo totalmente o que poderia ser aproveitado no âmbito nacional para atacar a própria colonização. Vale dizer que muitos artistas ligados ao tropicalismo reafirmam essa ligação com Oswald de Andrade. O próprio Sganzerla, o Glauber Rocha, o José Agripino de Paulo. Mas tem uma entrevista muito interessante do Tom Zé, que talvez seja o tropicalista mais ácido e mais original, em que ele diz que dizer que o tropicalismo é filho do Oswald de Andrade do rock é mentira, porque ele diz que nunca tinha ouvido falar em Oswald de Andrade e fazia tropicalismo. Mas, tratando de Tom Zé, que é um sujeito que fala poética, que fala por metáforas, a gente não deve levar tão ao pé da letra, né? Vale lembrar aquela música do Tom Zé, a música Tô, do álbum Samba, de 1976, em que ele diz: eu estou te explicando para te confundir, eu estou te confundindo para te esclarecer. Então, em 1967, a polarização estava em alta, né? Havia toda uma indústria cultural norte-americana invadindo o Brasil,
que era possível encontrar na música, nas magazines, na TV, no rádio, nos discos. Isso suscitava um entusiasmo ingênuo de todos aqueles que acreditavam no valor de uma sociedade do consumo. E por outro lado, a esquerda erguia o seu ideário nacional com o objetivo de proteger o Brasil das investidas yankees, de modo que o povo viesse a trilhar um caminho de desenvolvimento autônomo. Esse ódio ao americanismo era tão forte que em 1967, ainda nesse mesmo ano, houve aqui no Brasil uma passeata contra a guitarra elétrica. Essa passeata foi liderada por Elis Regina, Zequete, Geraldo Vandré, Edu Lobo e também por Gilberto Gil, um tropicalista, não é? É muito polêmica a presença do Gilberto Gil nessa passeata, mas ao mesmo tempo é muito fácil compreendê-la. Desde o início da década de 60, o Gilberto Gil já defendia a presença da guitarra elétrica, de modo que a sua participação na passeata era em última instância irônica. Só que esse fato ocorreu em detrimento do programa da Elis Regina, que começou a perder audiência em função do programa da Jovem Guarda. Então decidiram transformar esse programa da Elis em uma espécie de frente única da música brasileira. Com isso, o programa passaria a ser apresentado por diferentes artistas, entre eles a própria Elis, o Wilson Simonal, o Geraldo Vandré e o Gilberto Gil, cada um apresentando um programa no mês. Então podemos entender que a presença do Gilberto Gil na passeata foi uma estratégia de marketing. O Gilberto Gil era muito amigo da Elis Regina, né? A Elis Regina foi quem colocou o Gilberto Gil nos holofotes. E essa tendência dicotômica, ela aparecia também no cinema. Vale lembrar que em 1967, né, enquanto a grande referência do cinema brasileiro era o cinema novo ainda, nesse ano começou a surgir oposições. Nesse ano pode-se dizer que nasceu o cinema marginal, com o filme A Margem, do Oswaldo Candeias, que ataca muito o filme Terra em Transe no âmbito estético. E já no ano anterior, alguns curtas-metragens já tentavam criticar o cinema novo também, como o filme documentário do Rogério Sganzerla e o curta Olho por Olho do Andrea Tonati, que aliás foi montado pelo Sganzerla, né? O documentário ficou em primeiro lugar no Festival JB mesmo, e o Olho por Olho ficou em segundo lugar. Então o Sganzerla ficou em primeiro e segundo lugar nesse festival. O tropicalismo também pode ser entendido dentro de um contexto amplo e largo de ascensão econômica da classe média. Entre 1968 e 71, o número de domicílios com televisões duplicou no Brasil. Em 1970, pela primeira vez, 1 em cada 4 famílias já tinha uma televisão. E com isso pode-se entender por que o tropicalismo ficou tão famoso, alcançou tanto a população, porque ele se disseminava através dos festivais musicais da Record, transmitidos na televisão, obviamente. Hoje é muito comum as telenovelas, mas antes delas, o que predominava, o que fazia uma audiência massiva na televisão, eram os festivais, especialmente os festivais da Record TV e da Rede Globo. No terceiro Festival da Música Popular Brasileira, que ocorreu em 1967 ainda, o Caetano apresentou a música Alegria, Alegria e o Gil a música Domingo no Parque, ambas com o melhor da música estrangeira e ao mesmo tempo com o melhor da música popular brasileira. Isso disseminado em um programa de televisão que alcançava uma larga escala da população. No mesmo ano de lançamento do álbum, em 1968, o Gil e o Caetano são convidados pela Rede Globo para apresentar o terceiro Festival Internacional da Canção, agora sediado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, contendo algumas diferenças no critério de avaliação e carregando um público muito maior do que os festivais da Record, que já continham um público muito grande ainda assim. E nesse festival, o Caetano escreveu a música É Proibido Proibir, que apresentou junto com os Mutantes, e o Gilberto Gil apresentou a música Questão de Ordem, inspirada em Jimi Hendrix,
e tocaram em conjunto com os Beast Boys, o grupo argentino. Caetano e Gil vestido com o figurino da estilista Regina Boni, que era proprietária da marca psicodélica, ao dromedário elegante, que é uma roupa de plástico verde e preta e com colares de fios elétricos com tomadas nas pontas. O Caetano, em tom provocativo, rebolava os quadris, né, sob vaias, sob objetos arremessados no palco, mas ainda assim foi classificado para a semifinal pelos jurados. Contudo, a experiência hendrixiana do Gilberto Gil, que igualmente desagradava a plateia, não encontrou nos membros do júri referência quaisquer que o fizeram reconhecer ali uma canção em potencial. Então o Gil foi desclassificado. Em sua segunda apresentação, Caetano volta para o palco e responde com violência ao auditório num discurso que ficou icônico, né? Acusando a plateia de ignorância e passividade diante da indústria cultural. O Caetano diz, né?